Teóricos da conspiração estão cada vez mais próximos de dizer: eu avisei. De alienígenas invisíveis a uma base em Marte, são informações que estão vindo à tona a todo momento. Será que estamos prontos para saber certas verdades? O vídeo de hoje vai te fazer pensar sobre as coisas que são verdades ou mentiras sobre os alienígenas. Então, bora desenrolar esse assunto! Fala gurizada, eu sou o Matheus Fonseca. E eu me chamo Nicolas Fonseca. Histórias sobre alienígenas é o que não faltam. Essas criaturas são descritas normalmente como homenzinhos verdes de olhos grandes, e nós, seres humanos, temos uma fascinação por eles. O cinema é repleto de grandes sucessos com a temática alienígena, e vira e mexe, temos vídeos na internet com avistamento de OVNIs. Mas nem todo mundo se agrada dessa ideia. O contato com seres extraterrestres é algo ameaçador para muitas pessoas, que acham que esses seres devem ficar distantes. Mas será que eles estão tão distantes assim? Será que a raça humana está pronta, preparada para dar um primeiro contato com estes seres de outros planetas? Nesse vídeo nós vamos ligar alguns pontos e mostrar para vocês que os alienígenas podem estar mais próximos do que gostaríamos. Esse é o canal para quem quer saber a verdade por trás da ficção. Nós estamos produzindo uma série de vídeos com a temática de criaturas supostamente míticas. Semana passada falamos sobre os lobisomens, hoje são os aliens. Semana que vem falaremos sobre as bruxas. Então te inscreve aqui no canal e ativa as notificações para que você seja notificado e tenha o vídeo em primeira mão para assistir. E é claro, você vai ficar por dentro desse universo de criaturas míticas que assombram todo o mundo. Existem muitas teorias sobre a origem e a existência de alienígenas. Muitos acreditam que alienígenas não passam de seres da ficção, e outros acreditam que alienígenas são uma cortina de fumaça para os americanos testarem suas tecnologias no céu. Há ainda quem defenda que eles não são seres de outro planeta, e sim seres humanos viajantes no tempo, que vieram do futuro. E por falar em viagem no tempo, nós produzimos um vídeo super interessante listando o top 10 viajantes do tempo que vão te deixar bem intrigado. É só conferir no card acima. Mas quando pensamos em contato com seres extraterrestres, logo imaginamos aquelas naves invadindo a Terra e virando notícia, não é mesmo? Só que talvez não seja bem assim. O contato dos alienígenas com os seres humanos pode ser bem mais antigo do que nos é contado, e possivelmente uma das primeiras abduções alienígenas teria ocorrido na Bíblia. Porém, o livro que a relata foi descartado das escrituras sagradas. Esse livro é o livro de Enoque. E para quem não conhece a história de Enoque, ele é o pai de Matusalém. Mas o polêmico livro de Enoque tem mais de 100 capítulos e foi escrito em uma linguagem chamada de Ges, que é um dialeto etíopio antigo. O livro faz parte dos Evangelhos Cristãos de Gárima, uma bíblia do século VI d.C. Diferente da que conhecemos, pois é uma das mais completas do mundo. Esses evangelhos ficam no mosteiro de Abba Gárima, na Etiópia, e o livro de Enoque é um texto canônico dessa Bíblia. Um dos capítulos do livro descreve a subida de Enoque aos céus, quando ele tinha apenas 12 anos. Segundo o texto, durante a noite estavam se ouvindo muitos barulhos vindos do céu, e 2 seres desceram do céu e disseram a Enoque para que ele não tivesse medo. Ele narra então que foi levado aos céus em uma carruagem de fogo, e lá ele viu algo que ele mesmo denominou de casas feitas de pedras de cristal. Ele andou por um local descrito como muito brilhante, com luzes que piscavam na superfície. Para Eric Van Daniken, um dos maiores ufólogos do mundo, com certeza este relato de Enoque é uma clara abdução alienígena. Segundo o ufólogo, carruagem de fogo era a única maneira que ele conhecia para escrever a nave, assim como as casas feitas de cristal e as luzes brilhantes. Tudo remete a um cenário com tecnologia avançada para a época. E essa seria uma das razões pela qual o livro de Enoque foi descartado das escrituras sagradas? Ao que tudo indica, não é interessante que a verdade seja exposta ao público. Pelo menos ainda não. Mas a discussão sobre esses seres extraterrestres vem tomando um rumo diferente ao longo dos anos, com uma aceitação muito maior. Em 2021, o Pentágono criou um novo grupo para investigar fenômenos aéreos não identificados, conhecidos também como OVNIs.
O grupo foi criado após a divulgação de um relatório que reconheceu que dos 144 avistamentos de OVNIs pelas Forças Armadas dos Estados Unidos desde 2004, só há explicação para um dos casos. Figuras de renome do meio político e religioso têm se manifestado sobre o assunto. Recentemente, quem fez uma declaração polêmica sobre a existência de alienígenas foi Hein Eshed, um dos nomes mais respeitados de Israel, aposentado com 30 anos de carreira. Hein Eshed é ex-general e ex-chefe de segurança do Programa Espacial de Israel. Em uma entrevista em dezembro de 2020, o Dr. Eshed revelou que os alienígenas são reais e que o governo dos Estados Unidos e de Israel estariam trabalhando juntos com eles. De acordo com o ex-general, os alienígenas teriam entrado em contato com esses países e que até então eles não representam uma ameaça. Eles estariam interessados e curiosos sobre nós humanos, aguardando que estejamos prontos para fazer parte da Federação Galáctica deles. Inclusive, segundo o Dr. Eshed, o governo americano e os alienígenas assinaram um acordo de cooperação e já existe em Marte uma base subterrânea com laboratórios de pesquisa, onde astronautas americanos trabalham lado a lado com esses seres. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, na época tinha esse conhecimento sobre essa parceria entre humanos e alienígenas e tentou revelar ao público, porém foi impedido. Apesar do Dr. Eshed ser um dos homens mais respeitados de Israel, é sempre bom ver os dois lados da história. Tudo isso pode ser uma grande farsa se levarmos em conta a venda de seu livro sobre contatos com extraterrestres, ou a possibilidade de ser mais uma artimanha do governo americano e israelense para teste de novas tecnologias. Mas uma história surreal como essa me faz pensar naquela famosa frase: uma verdade absurda se transforma em fantasia porque uma mentira concreta é muito mais real. E o que mais chama atenção é que o Dr. Eshed não é a única figura política e religiosa a se manifestar sobre a existência de extraterrestres. Líderes religiosos como Papa Francisco e Dalai Lama não só reconhecem a existência desses seres, como também reconhecem que perfeitamente eles podem chegar à Terra. Em 2014, o Papa Francisco, durante um sermão, fez abertamente a chocante declaração de que, se alienígenas viessem à Terra, seriam aceitos e muito bem recebidos pela Igreja Católica. Essa declaração não é muito diferente da que o líder espiritual Dalai Lama fez durante uma palestra, onde disse que habitantes de outras galáxias são seres vivos, apenas com formas diferentes das nossas e que merecem respeito. Essas não são meras declarações, são declarações que reconhecem a vida inteligente e a vida extraterrestre. E que mais, as organizações mundiais religiosas reconhecem a ideia da existência de alienígenas e que principalmente que devem ser aceitos. E se eu te dissesse que alienígenas já viveram ou vivem aqui na Terra? Mais precisamente no estado de Nevada, trabalhando e convivendo com humanos. Isso não seria um enredo de ficção? Pois é, e será mesmo que essa não é mais uma outra verdade que está sendo acobertada? E que quando revelada oficialmente, possamos ficar chocados? Em uma audiência pública que ocorreu em Washington em 2013, Paul Heyler, ex-ministro de Defesa do Canadá, que faleceu em agosto do ano passado, declarou que alienígenas são tão reais quanto os aviões que voam sobre as nossas cabeças e que todos merecem saber a verdade. Segundo Heyler, em 1960, aeronaves entraram no espaço aéreo da Europa por alguns instantes e se retiraram. E de acordo com os arquivos da investigação, 4 espécies visitavam a Terra, e não apenas naquele momento, mas há milhares de anos. Além disso, o ex-ministro declarou que existiam pelo menos 2 alienígenas trabalhando com o governo dos Estados Unidos. E se tu chegou até aqui e tá curtindo esse papo extraterrestre, faz o seguinte, segue o Desenrolando Assuntos no TikTok e no Instagram. Lá no Instagram nós temos diversas curiosidades para tu conferir, inclusive curiosidades sobre alienígenas. E lá no TikTok tem diversos vídeos para tu assistir, dá essa conferida, valeu!
Charles Roy, um ex-militar e especialista meteorológico, havia confessado ao ex-ministro que havia trabalhado durante 2 anos com esses seres em uma base militar de Indiana Springs, em Nevada. Eles são chamados de Tall Whites, que significa brancos altos, por chegarem até 3 metros de altura e estavam vivendo na propriedade das Forças Aéreas Americanas, trabalhando com o governo e compartilhando tecnologia. Segundo Hall, eles são capazes de imitar perfeitamente a voz humana e geralmente se comunicam através de sons que só eles conseguem ouvir. A Amazon Prime fez um documentário sobre a história de Hall, que se chama Caminhando com os Altos Brancos. Haller que dizia que seu único interesse era na mais pura verdade e que inclusive acreditava que o planeta Terra era visitado há milênios por mais ou menos 80 espécies de alienígenas. E quem melhor do que os astronautas para falar sobre alienígenas? Não é de hoje que ouvimos relatos desses profissionais sobre experiências perturbadoras durante missões espaciais. E uma declaração da ex-astronauta britânica Ellen Sherman é bem perturbadora. Em 2020, durante uma entrevista, ela disse que tem certeza que não há dúvidas que existem alienígenas e que eles podem estar na Terra. Segundo a astronauta, existe uma possibilidade bem grande de que a formação física dos alienígenas não seja à base de carbono e nitrogênio, fazendo com que assim eles sejam invisíveis aos nossos olhos. Ou seja, a gente pode estar bem próximo de um deles e não saber. Se eles existem e já estão por aqui, tudo indica que não vai demorar muito tempo para nós fazermos o primeiro contato. E o que fica de questionamento é o seguinte: será que estamos preparados para essa verdade? Como disse Paul Haller, as crianças superam a realidade do Papai Noel. E nós adultos, será que teremos a capacidade de aceitar que vivemos em um universo repleto de vidas diferentes? E aí, gurizada, comentem aqui embaixo se vocês já estão preparados para esse primeiro contato ou não. Porque eu quero acreditar. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!